Qual o verdadeiro significado da expressão de Jesus quando ele falou já na cruz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, mais uma reflexão. Hoje vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus, mas especificadamente vamos entender por que Jesus falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, no momento em que estava sendo crucificado. Compreender o que Jesus queria dizer nesse momento nos liberta da culpa, do medo, melhor dizendo, da inconsciência humana. E você vai compreender que entender realmente o que Jesus estava falando, por que ele falou, né, da forma como falou, e que está muito conectado a muitos ensinamentos que ele mesmo viveu, ensinamentos que ele foi exemplo na vida dele. Como isso pode nos libertar de um estado de consciência, de inconsciência, melhor dizendo, né? Um estado de consciência de alienação mental. Compreender essa expressão nos liberta realmente para viver uma nova vida. Eu honro e agradeço a sua presença. Agradeço a Deus, ao universo, por mais essa oportunidade. Estamos aqui passando esse conhecimento, essa informação. Quando eu compreendi que Jesus falou para o Pai, Deus, perdoar as pessoas que estavam lhe fazendo mal, justamente porque elas não sabiam o que estavam fazendo, é preciso refletir sobre o que realmente sabemos e o que não sabemos. Ou ainda, o que acreditamos saber e o que realmente é ter consciência sobre algo. E aí é o ponto de ruptura, é o que realmente transforma a nossa experiência com a realidade, conosco mesmo, com Deus, justamente porque quando estamos falando sobre estado de consciência, é algo completamente diferente, completamente novo, de apenas o saber e o não saber, o ter conhecimento ou não ter conhecimento. Ou seja, adquirir consciência é algo completamente diferente e algo completamente libertador. Porque é no momento em que você reconhece que as suas emoções, que os seus pensamentos, eles são reflexo de um movimento automático, involuntário, de certo modo inconsciente. Inconsciente para o quê? Para a sua verdadeira essência, para quem você realmente é, para a sua consciência, ou seja, o ser verdadeiro, para o seu eu real interior. E era sobre isso que Jesus falava quando ele falou, quando ele expressou, né, já na cruz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Acreditamos que estamos sempre sabendo o que estamos fazendo. Mas quando estamos falando sobre estados de consciência, né, ou seja, estar consciente para a espiritualidade, é algo completamente novo, algo completamente diferente. E para a gente entender melhor como esse vídeo é, de certo modo, uma aula sobre estados de consciência, sobre compreender que estado de consciência a gente está, compreender que, que estado emocional, de certo modo, a humanidade vive, estado de identificação, melhor dizendo. Precisamos voltar um pouco atrás e eu gosto de trazer, por vezes, esses ensinamentos de Jesus ou até mesmo passagens bíblicas, porque uma coisa é a gente interpretar ou outra pessoa ler a Bíblia e passar para a gente um entendimento. É diferente de realmente buscarmos entender ou reconhecer que estamos sempre colocando o nosso ponto de vista. E esse ponto de vista que a gente coloca sobre a religião, sobre Deus, sobre a espiritualidade, é carregado por vezes já da noção que a gente tem sobre quem a gente é. E isso interfere completamente no entendimento das escrituras. Vamos lá. Algo essencial que a gente precisa entender. A parábola de Adão e Eva. E a parábola de Adão e Eva explica o porquê vivíamos em um estado de consciência de plenitude, propriamente dito, porque vivíamos no céu, no paraíso, e houve um momento onde nos separamos de Deus. A parábola é muito conhecida e você me perdoa se eu esquecer algum detalhe, mas basicamente a
parte que eu vou trazer é a parte que nos importa para a gente compreender. Então, por que Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. No momento em que Adão e Eva estavam no paraíso, em conexão direta com Deus, com o Pai, ou seja, um estado de consciência de plenitude, poderíamos dizer também que é um estado de consciência de presença, de conexão direta com o momento presente, com o agora. Eles não possuíam conhecimento, ou seja, eles não tinham a distinção, de certo modo, poderíamos dizer assim, entre o passado e o futuro. Eles estavam vivendo totalmente entregues ao momento presente, em um estado de consciência de plenitude, de total aceitação. A parábola diz que Deus tinha, eles estavam livres para fazer o que quiser, mas Deus tinha um só. Eles podiam comer de todos os frutos, podiam aproveitar o paraíso, mas havia uma só árvore que eles não poderiam comer o fruto. E essa árvore, qual seria? Qual que é a árvore? A árvore do conhecimento. E a Bíblia ainda fala que é, né, do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento em que eles comem da fruta do conhecimento, né, Deus volta e questiona o que eles acabaram de fazer, né? E nesse momento eles se sentem envergonhados, eles se percebem separados de Deus, então sentem vergonha e se culpam por realmente ter feito aquilo que era originalmente, né, melhor dizendo, o pecado original. Que aí a gente vem também compreender qual que é o pecado original, porque a palavra pecado ela tem o significado de errar o alvo. Essa é o significado etimológico da palavra pecado. Significa errar o alvo. Então, no momento em que Adão e Eva comeram da fruta do conhecimento, no momento em que eles passaram então a ter o conhecimento do bem e do mal, do que era bom, do que era ruim, no momento em que eles passaram a julgar o momento presente, eles cometeram um pecado original. E, por incrível que pareça, quer você aceite ou não, ou você, né, se você está buscando essa liberdade, se você está buscando compreender isso, essas informações são libertadoras. Entender que certas parábolas realmente têm um significado mais profundo de entendimento para cada um de nós é libertador. Porque nesse momento, o pecado original, ele de certo modo, inconscientemente, também é cometido por todos nós. Mas muitas vezes a gente ouve o seguinte, que todos nós somos pecadores e realmente o pecado faz parte da nossa natureza e não tem mais volta. É como se não tivesse um meio de nos livrarmos desse pecado original ou dos pecados que a gente comete. Mas vamos lá, seguindo. No momento em que eles comem dessa fruta do conhecimento, automaticamente eles se percebem separado de Deus, separado da vida, eles se percebem como um eu separado. Eles realmente tomam consciência do que eles são. Isso acontece com todos nós. Agora existe algo para a gente compreender, porque o conhecimento que estamos tratando aqui é o conhecimento da nossa mente. É o conhecimento que a gente armazena de certo modo e que temos a visão de que foi adquirido todo no passado. Talvez hoje você se questione, você olhe para você mesmo e fale o seguinte: quem você é fruto das informações que você colheu no passado, é fruto das coisas que você fez, é fruto das experiências que você viveu, é fruto dos traumas que você viveu. Tudo isso está armazenado, criando a sua atual interpretação da vida, de você mesmo, de Deus. E a grande maioria das vezes, por exemplo, a ideia que você tem sobre o que é Deus, onde está Deus, lhe condiciona a ter, lhe condiciona, quer dizer, lhe limita a ter uma conexão, uma relação direta com Deus. Uma relação que nos liberta desse condicionamento mental, dessa inconsciência. Vamos lá então, para a gente entender. Existem 4 níveis de consciência para você, de certo modo, se localizar, no sentido de você estar mais consciente, você estar com a consciência mais plena, mais livre, para viver a vida, de certo modo, com mais integridade, com mais autenticidade, com mais liberdade, você realmente experienciar a vida no aqui e agora e reconhecer que esse paraíso que Adão e Eva estavam lá no princípio é um estado de consciência interno, de paz, de completude que a gente acaba por acessar também no aqui e agora.
Vamos lá. 4 níveis de consciência. Consciência inconsciente é o nosso primeiro nível de consciência. Inconsciência inconsciente. Inconsciência consciente e consciência consciente. Como que acontece esses 4 níveis e como que a gente, de certo modo, passa por esses 4 níveis? Primeiro, consciência inconsciente, poderíamos dizer que era o Adão e Eva lá no paraíso, na parábola, quando eles estavam realmente experienciando a liberdade de poderiam fazer o que quisessem, menos comer da fruta do conhecimento, menos se identificar com o conhecimento e achar que agora aquele conhecimento diz tudo para eles, que naquele conhecimento está tudo o que eles precisam. O estado de consciência inconsciente, que é o nosso estado inicial aqui, poderíamos dizer que é como uma criança. Quando você olha para uma criança, mas uma criança muito bebê, recém-nascido, você, e é o que a gente às vezes pensa, né? A gente imagina assim, o que será que essa criança está pensando? E através desse entendimento, basicamente você entende que ela não está pensando. Ela é uma consciência livre. É como se disséssemos, né, naquele estágio, é uma página em branco. É uma consciência buscando experiências, aprendizado, buscando evolução, buscando aprender realmente, né, com o seu crescimento. Então, a gente já passou por esse estágio de consciência inconsciente. Por quê? Porque é consciência plena. Por isso que em algumas outras parábolas Jesus comenta o seguinte: deixai vir a mim aqueles, ou melhor, deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é de quem é semelhante a essas crianças. Perceba uma criança, e hoje é uma grande. Né, infelizmente, as crianças cada vez mais cedo estão aí movidas por celulares, por telas, e elas acabam criando até mesmo a própria ansiedade muito cedo. Mas perceba em uma criança, quando ela está muito jovem, se o estado dela de consciência ou de plenitude não é de constante alegria. Perceba uma criança de 3 ou 4 anos e se ela não tiver nenhum problema, nenhuma dor física, nada do tipo, ela está em constante entusiasmo, alegria. Ela está. E qual que é o estado de consciência dela? Embora inconsciente, de curiosidade, de mais presença, de certo modo, você não consegue prometer para uma criança, dizer para ela que ela não deve viver o máximo agora e deixar para semana que vem fazer algo. Você não tem como provar isso para a criança. Porque o que ela está vivendo mais no presente. Embora hoje, como eu falei, as nossas crianças, elas estão cada vez mais cedo tendo essa relação com o tempo psicológico, que acaba criando todo o medo, toda a ansiedade, toda a frustração. A criança, por natureza, ela vive em um estado de mais presença. Ou seja, está mais conectado com essa consciência, embora ainda inconsciente. O que acontece conosco? Assim que nos identificamos com esse conhecimento, assim que nos identificamos e acreditamos que o que a gente sabe é muito importante, ou seja, a gente acaba até nos comparando, né? Poxa, como eu sei mais do que o outro, e isso traz um senso de grandeza, eu saber mais do que outra pessoa. E é justamente por isso que a gente muitas vezes valoriza de forma tão inconsciente a fofoca, porque é naquele momento que você sabe algo diferente que o outro não sabe e você tem o poder na mão. É essa ilusão que a nossa mente própria nos cria. Porque você sente uma certa vantagem psicológica no momento em eu vou contar algo que a outra pessoa não sabe. E aí a gente acaba alimentando, né, esses hábitos, digamos assim, que nos distanciam da nossa verdadeira essência. Mas a inconsciência inconsciente é no estágio onde a gente se identifica com o conhecimento e, devido a essa inconsciência, passa a criar insatisfação. No momento em que a gente cria insatisfação, é porque é nesse momento que a gente acaba apenas olhando para o mundo à nossa volta, se comparando, gerando por vezes também a inveja, sem perceber a gente acredita que não é feliz porque não tem o que o outro tem e por aí vai. Agora, da onde surgiu essa inconsciência? De nos identificarmos com o conhecimento que adquirimos, mas essencialmente qual o conhecimento que nos traz essa dor, ou qual o conhecimento que nos impede de vivermos felizes, de reconhecermos a própria felicidade da nossa vida, da nossa existência. O conhecimento de quem somos.
porque criamos uma imagem na nossa mente de quem a gente é. A parábola da Adão e Eva é tão fácil de a gente, depois se você puder ler lá em Gênesis, você vai perceber, porque vai ter mais detalhes, você vai compreender isso que eu estou falando. No momento em que a gente cria uma ideia sobre quem a gente é, e essa ideia é o que está no nosso pensamento, na nossa memória, a gente passa a ter uma relação com essa ideia. A gente passa a ter uma relação com essa visão que a gente tem sobre quem a gente é. Tanto que o pensamento que você cria, o pensamento que você gera, o seguinte pensamento que a gente acaba inconscientemente criando e surgindo na nossa mente. Quando falamos assim, ó, a gente pensa, poxa, eu não sou bom bastante, eu não sou o suficiente, ou de certo modo não vem esse pensamento, mas vem muitos outros que querem dizer isso, que você não é bom bastante, que você precisa ser melhor, que você não tem o suficiente. Todos esses pensamentos vêm dessa noção interior de quem você é. E esse pensamento, ele surge dessa imagem que você criou sobre você. Se eu lhe perguntar hoje quem você é, de certo modo, o que você pode dizer, na maioria das vezes, né? Talvez você esteja em algum outro estado de consciência que a gente já vai falar na sequência. Mas, de início, a maioria das pessoas, talvez todas que estão à sua volta, quando perguntam para elas quem elas são, elas vão responder aquilo que faz parte da realidade delas. Ou aquilo que faz parte do que elas acumularam. Ah, quem eu sou essa pessoa que tem esse título aqui, ó, que tem essa faculdade, que tem isso, que tem. Eu sou esse personagem aqui. E qual que é o grande problema? Se você pergunta para a sua mente informações sobre quem você é, o que a sua mente vai lhe dizer, ou seja, os seus pensamentos, é aquilo que está armazenado na sua memória. E o que está armazenado na sua memória sobre quem você é foi falado e realmente colocado aí dentro da sua mente por outras pessoas. Porque você criou a imagem sobre quem você é, ou seja, a personificação do eu, e essa personificação do eu é, muitos autores chamam de falso eu, é um falso eu que a gente cria. Como assim? Não significa que você é falso, mas a relação que você tem consigo mesmo é falsa. Esse falso eu é um eu que está se relacionando consigo mesmo. Aí você acaba se culpando, você acaba se vitimizando. Ou seja, tem o verdadeiro eu que está adormecido, que é a sua consciência plena, ouvindo agora e se relacionando com o eu da mente. Mas como você acredita que é a sua própria mente, você dá energia e atenção a todos os pensamentos. E nesse momento você se vê também separado de Deus. Até porque para a maioria das pessoas, vamos ser bem sinceros, Deus é apenas uma ideia. Assim como há não muito tempo atrás, Deus para mim também era uma ideia. Ou a gente acaba transformando Deus também em uma pessoa. Jesus, o grande mestre, a gente transforma ele no próprio Deus. E com essa virada de chave, com esse despertar da consciência, você vai percebendo que sim, Jesus, ou tem a intimidade que você tem com ele, é algo presente, mas é diferente do que é Deus. E aí vem a grande chave. Enquanto você está se relacionando consigo mesmo, enquanto você está se relacionando com esse eu da sua própria mente, o que acontece é que você está inconsciente, está no modo inconsciente, e melhor dizendo, está num estágio de inconsciência e inconsciente. Porque agora você atribui a sua realidade, você atribui às outras pessoas, você atribui ao momento presente, chamado agora, a visão que é expressa através do seu falso eu. Ou seja, a noção que você tem sobre você, sobre quem você é, embora isso esteja inconsciente para a maioria das pessoas, porque elas acreditam ser apenas esse personagem, o que outra palavra que eu poderia dizer, a gente acredita ser apenas essa pessoa aqui, ó. Não, eu sou essa pessoa, e não que não somos um ser humano, mas nos desconectamos do ser, da verdadeira essência, de uma consciência mais ampla, de uma consciência conectada com a verdade. Agora, por que a inconsciência inconsciente é um estágio de certo modo, quase que nós todos, né, 99,9% das pessoas já são obrigados a passar por esse estágio. Porque, de certo modo, a nossa mente é como se fosse uma ponte. Veja só, você está agora compreendendo aquilo que eu estou falando, justamente porque você entende a minha linguagem, ou seja, você tem conhecimento para entender o que eu estou falando, você está traduzindo, você está interpretando.
a nossa mente é como se fosse a ponte, ou seja, o conhecimento é o que torna os seres humanos os únicos seres possivelmente conscientes da vida. Estar consciente da vida é diferente de você estar apenas acordado aqui consciente, porque o despertar que a gente fala espiritual, o despertar da consciência, é diferente de você estar apenas acordado na sua realidade, mas sim você estar consciente de que a verdadeira realidade ela é espiritual, ou seja, perceber o seu verdadeiro eu, que também é espiritual, ou seja, perceber que você é a consciência, e essa consciência não é algo, né, físico como a gente percebe o nosso corpo, ou ainda algo como a gente vê ou como a gente consegue perceber a nossa mente, que está sempre pensando. Então, a partir desse estágio de inconsciência inconsciente, vem o próximo estágio de consciência, que aí seria inconsciência consciente. É justamente por isso que ninguém encontra a luz da consciência que está dentro no seu interior, buscando por luz ou buscando por essa consciência, mas sim enfrentando a própria escuridão. Talvez você já ouviu e talvez não seja novidade para você. Essa é uma frase até famosa do grande psicólogo, que agora me fugiu o nome, Carl Jung. Carl Jung falou isso aí, você não encontra luz, né, buscando por luz, mas enfrentando a própria escuridão. O que significa isso? O próximo estágio nosso é inconsciência consciente. Você precisa cada dia mais estar consciente da sua inconsciência. É somente isso que precisa. Obviamente aqui você está ouvindo informações, você está ouvindo explicação, e isso dá a entender que você precisa compreender isso. Mas até um ponto, tanto que isso é realmente real, por isso que, né, eu tenho ainda muita confiança realmente em informações que a gente passa. Até mesmo de início você buscar entender algo disso que eu estou falando. Por quê? Porque foi numa live como essa, só que eu estava, né, como telespectador, que eu compreendi e que virou uma grande chave. E foi esse o tema da live de hoje. Que eu compreendi quando estavam explicando ali sobre essa expressão de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E para a gente compreender, olha só como é que essa é real. Para você compreender, aceitar, até mesmo realmente perdoar uma outra pessoa, você precisa ter essa consciência de que ela agiu, ela tomou decisões, a outra pessoa, né, o outro, através de um estado de consciência diferente do seu. E para você entender isso, e isso é somente assim existe o verdadeiro perdão. Nesse sentido, né, de que muitas vezes a gente perdoa, mas a gente não entende por que tem que aceitar, ou porque o perdão nada mais é uma aceitação do que a outra pessoa fez. Aceitar no sentido, já aconteceu, desconecta. Perdão, na verdade, nos liberta do passado, para a gente não remoer e ficar aqui, né, buscando viver situações ruins novamente na nossa mente. Mas para a gente entender realmente que perdoar e que o perdão ele existe através desse entendimento que nós todos não vivemos no mesmo estado de consciência. E entender que existem estados de consciência como esse que eu estou trazendo para você realmente internalizar isso, aceitar e isso fazer parte da sua vida não apenas como mais um conceito intelectual, é necessário você acessar esse estágio de inconsciência consciente, que é no momento em que você vai tomando consciência que aquilo que a sua mente lhe diz é de certo modo inconsciente. Aquilo que você muitas vezes julga da realidade, você pensa sobre a realidade, é algo por vezes inconsciente. Mas como assim inconsciente? Porque você precisa perceber a cada momento que é apenas um ponto de vista que lhe tira de uma clareza maior. Porque sempre quando estamos olhando apenas por um ponto de vista e acreditamos viamente nesse ponto de vista, por vezes a gente está totalmente identificado com essa ideia sobre aquilo que a gente está vendo. E não percebemos que nada mais é mais um rótulo que nos tira da conexão com a verdade. Uma passagem muito famosa de Jesus está lá em João 8:23, se eu não me engano, que diz o seguinte: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade você acha que Jesus estava falando? Será que é verdade de que outra pessoa precisa lhe contar sobre algum fato que está mentindo para você? Ou será que é uma verdade que liberta realmente
o ser humano da necessidade do medo, da inconsciência, de vivermos assim, ó, através dessa necessidade de aprovação, de vivermos com a vergonha. E veja só, um dos primeiros sentimentos que Adão e Eva teve lá no paraíso, conforme a gente, né, conforme eu contei aqui a parábola, foi a vergonha, foi sentir vergonha da própria, ou melhor, vergonha de si, né? Ou seja, tomou consciência. E esse tem uma escala até que a escala das emoções, e por incrível que pareça, a vergonha é a que está lá embaixo, mais abaixo, é uma que nos deixa em um estado de uma frequência, de certo modo, mais reduzida de todas. O que eu quero dizer com isso? Quando você sente a vergonha é porque você está totalmente identificado com o seu eu ilusório, com o seu falso eu. É porque você está defendendo de modo inconsciente algo que não é real. Ou seja, estamos nós mesmos criando uma realidade limitada. E geralmente é nesse estágio de inconsciência inconsciente quando sentimos vergonha. Justamente porque já esquecemos de quem realmente somos e passamos a nós mesmos nos julgar. E acreditamos que a vergonha é o que será que o outro vai pensar de mim? Mas na verdade não percebemos que é o meu pensamento que está tirando a minha paz. O que o outro pensa é consciência, condicionamento, é a cabeça dele. Ou seja, a gente vive num estado, e é por que a gente acha normal esse estado de inconsciência ou de estar toda hora pensando em algo? Porque a maioria das pessoas à nossa volta vivem assim. E a gente torna comum. E a gente acredita, muitas vezes até se engana dizendo, não, mas eu não tenho vergonha, eu não estou dando bola para o que os outros vão pensar. Mas por vezes a gente é movidos a tomar decisões, a agir de acordo com esse pensamento do que a maioria vai pensar. O quarto estágio, após você estar num estado de, né, a cada dia estar mais consciente da sua própria inconsciência, nesse sentido de estar totalmente dominado por esses pensamentos, tanto pensando sobre o futuro quanto o passado, ou seja, a inconsciência consciente é você reconhecer que não está presente para o agora, que está sempre vivendo o dia de hoje por um acontecimento futuro, está sempre fazendo o agora esperando o retorno futuro. Esse é o estágio de inconsciência. Mas aí quando você vai percebendo, você vai tornando isso consciente. Você vai se conscientizando da própria inconsciência. Você talvez ainda não reconheceu o que realmente é estar consciente. Poxa, eu não sei o que é estar consciente, mas eu já sei que isso aqui que eu estou pensando é fruto da minha inconsciência. E aí você vai tornando consciente a sua inconsciência. Você vai trazendo luz. E esse é um ponto chave, importante, até um ponto muito interessante no autoconhecimento. Porque a gente acredita que precisa parar os pensamentos, ou mudar realmente, acessar algo novo. E na verdade a gente precisa apenas estar mais presente, e então é essa trazer luz, trazer consciência para como estamos nos sentindo, para o que estamos pensando, para as nossas emoções. É justamente isso que vai cada vez mais trazendo luz para aquilo que estamos criando internamente. Ou seja, você apenas precisa reconhecer a inconsciência. Porque quando você reconhece que não está presente, você volta a estar presente. Mas isso é preciso você reconhecer. O quarto estágio seria a consciência consciente, quando você realmente percebe que existe uma nova realidade ou existe essa nova realidade interior que transforma toda a relação que você tem com o mundo, com o agora. E justamente pela maioria das pessoas, digamos assim, na época lá em que Jesus foi crucificado, aí é um ponto de vista meu, não, uma interpretação minha a partir desse entendimento, e não é mais um entendimento intelectual, como eu falei, a partir dessa experiência de você se libertar dos próprios julgamentos da sua mente, se libertar dos pensamentos repetitivos, automáticos, compulsivos, você percebe o quanto vivemos, quanto talvez você já viveu, inconsciente para a espiritualidade, para o que realmente é a espiritualidade, inconsciente para a sua verdadeira natureza, inconsciente para quem você realmente é. E aí, na defesa de defendermos uma ideia, um ponto de vista, a gente faz o que? Muitas vezes abraça um paradigma, abraça uma ideologia, abraça essas visões que a religião nos passou, que outras pessoas nos passaram,
e fizemos o quê? Estamos sempre crucificando muitas vezes, culpando muitas vezes, achando um culpado para como estamos nos sentindo, para como estamos vivendo. E justamente, e eu acredito que foi isso que fizeram com Jesus, obviamente, ele teve um propósito, tudo que ele fez, tudo que ele passou, muito provavelmente teve um propósito muito maior, e talvez um dos maiores é isso que eu estou falando para você, para hoje estarmos aqui buscando ainda depois de 2000 anos entender por que ele disse para o Pai, para Deus, perdoar aquelas pessoas que estavam lhe fazendo tanto mal, tirando a sua, né, sua vida aqui, de certo modo, tirando a sua vida física, sua existência, sua passagem, mas mesmo assim ainda refletindo o amor. Veja só, se não compreendemos que cada um de nós está, ou a maioria das pessoas vive em um estado de consciência diferente do nosso, a gente vai estar sempre julgando pela mesma linha de raciocínio. E, como em muitas palavras que eu já trouxe aqui hoje, quando você julga, né, quando você está realmente atribuindo um julgamento para o outro, é como se estivéssemos atribuindo um condicionamento que está dentro de nós. Ou seja, é como aquela parábola, né? Porque criticas ou julgas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu. Por quê? Porque no momento em que eu estou olhando para fora e julgando, eu estou dando corda à minha própria mente a algo que não sou eu em verdade, algo que não é a minha essência. E isso mais tarde vai me trazer sofrimento. Por quê? Porque eu estou vivendo de uma noção irreal, falsa de quem eu sou. Eu posso. E olha que não significa. Isso não quer dizer nada de você ser uma pessoa falsa ou verdadeira. Você pode ser a pessoa mais sincera possível, mas se vive de uma noção errada de quem você é, talvez você não viva a liberdade, a paz que você poderia acessar quando já não dependesse apenas dos pensamentos inconscientes. Porque, do contrário, a gente vai estar sempre acreditando que o problema está lá fora, que a outra pessoa é culpada, e assim como fizeram com Jesus, né? Eles, de certo modo, crucificaram ele, de certo modo, não perceberam o que estavam fazendo, porque o que acontece conosco é, estamos sempre tendo essa relação, tomando decisões, fazendo coisas com a nossa realidade, né? Vivendo nossos dias, digamos assim, sem perceber o quanto estamos inconscientes para a vida. Estamos apenas seguindo uma história, uma criação da nossa mente que só existe na nossa própria mente. E isso impede de vivermos a liberdade, impede de acessarmos uma criatividade, nos impede de reconhecer realmente a grandeza de quem a gente realmente é. Não essa grandeza que a gente busca com os bens materiais, ou a grandeza que a gente busca tendo a necessidade de se provar melhor do que o outro, ou tendo a necessidade de aprovação, ou buscando essa comparação automática que a nossa mente replica no mundo. Quando compreendemos quem realmente somos em essência, a gente não tem necessidade disso, porque essa necessidade é da mente. Mas se você não é a sua mente, obviamente, quando eu acredito que eu sou minha mente, eu estou totalmente identificado com o meu conhecimento. E aí, não consigo mais ver nenhum ponto de vista, além daquele que a minha mente está dizendo para mim. E aí surge o condicionamento, e aí surge a alienação, e aí surge o sofrimento, e aí surgem os vícios, as dependências, e aí que a gente não aprendeu, muitas vezes, nem a viver, a conviver conosco mesmo. Já percebeu que a gente está sempre buscando algo para fazer, algo para nos distrair, algo para... Porque se ficarmos apenas em silêncio conosco mesmo, é algo insuportável. Talvez este seja um grande ensinamento que transforma muito a nossa... e que nos aprofunda muito, né, no autoconhecimento. Aprender o quanto a gente não consegue ficar sozinho conosco mesmo. Se uma outra pessoa lhe incomoda, é uma opção você sair de perto dela. Se uma pessoa não está falando aquilo que lhe agrada, você pode sair de perto, você pode mudar. É uma decisão que você precisa tomar. Agora, se você não consegue ficar em paz consigo mesmo, aonde está aquilo que lhe incomoda? O que realmente está lhe incomodando? Não é a sua mente? Aprender então a mudar, a sair desse estado de consciência de total dependência daquilo que a sua mente está lhe dizendo, não é a coisa mais importante da sua jornada? E é exatamente isso, no meu entendimento atual, que Jesus queria nos dizer. Porque ele falou, né? Alcança primeiro o reino dos céus e
o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Até porque o tudo mais é sempre uma necessidade desse falso eu, desse eu limitado, que acaba criando, né, mil e umas dificuldades, mil e uma necessidades, mil e um apegos, mil e um medos, e aí não vive a plenitude, a liberdade no aqui e agora. Então, entender esses 4 níveis de consciência que a gente, de certo modo, é obrigado a passar, ou já passou, ou está passando. Perceber que estamos aqui para compreender realmente em essência o que Jesus queria nos dizer e para onde apontavam os ensinamentos dele. Não era mais um ensinamento para moralista, digamos assim, né? A gente tem sim, né? Quando você, de certo modo, aprende a desenvolver o seu caráter, você, de certo modo, aprende a desenvolver a sua disciplina, moralmente você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa melhor, mais bem vista e tudo mais, tem mil e umas vantagens. Mas esses ensinamentos essenciais, mais profundos, que Jesus nos trouxe com a sua vida, com o seu exemplo e com todas essas passagens, não estava relacionado à vida moral, e sim à sua transformação interior, a sua transformação e a sua liberdade pessoal. Ou melhor dizendo, a sua conexão realmente com Deus. E isso é sim um, uma desconstrução daquilo que a gente acredita muitas vezes, desconstrução do falso eu que a gente alimenta. Jesus mesmo disse, né? Querem me seguir, pois todo aquele que vier depois de mim, negue-se a si mesmo e me siga. O que seria negar-se a si mesmo? Será que é sobre você se maltratar? É sobre você se destruir? É sobre você pagar penitência a vida inteira? Acreditar que o pecado está lhe proibindo de viver a liberdade? Acreditar que existe um pecado que nos impede de viver uma nova vida? De compreendermos um novo estado de consciência? Não. Mas é preciso reconhecermos que estamos vivendo de modo inconsciente. Porque no momento em que nos tornamos conscientes dessa inconsciência, estamos cada vez mais próximos dessa sabedoria que Jesus queria nos trazer, que Jesus nos apresentou. Agora, no momento em que já vivemos apenas de uma história, muitas vezes que a religião nos apresenta, ou muitas vezes que a gente acaba alimentando a vida inteira, sem perceber estamos inconscientemente alimentando uma ideia também que a gente carrega sobre quem a gente é, que é muito superficial, que aí nos traz o sofrimento, que aí vem a necessidade de aprovação, que aí vem a necessidade de você se comparar, e aí surge toda a limitação que a gente cria a nós mesmos. É preciso acordar para esse novo estado de consciência, e é justamente aí que existe o verdadeiro perdão, porque quando Jesus falou, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, ele estava realmente compreendendo que, através do estado de consciência que aquelas pessoas estavam agindo, obviamente, elas não tinham culpa. É justamente por isso que é insano a gente pensar que alguém cria sofrimento conscientemente. Pense comigo, e a gente só consegue perdoar essencialmente o verdadeiro perdão, né? A aceitação do ato incorreto do outro, no sentido de reconhecer que realmente aquilo é sobre ele, fez, está no passado, vamos pensar daqui para frente. Só realmente acontece esse verdadeiro perdão internamente que nos liberta quando a gente entende que a outra pessoa está sendo movida por um estado de inconsciência, melhor dizendo. Não é nem de consciência limitada, é de inconsciência. Ou seja, como se estivesse adormecido, sendo movido e jogado pela sua própria mente. E a sua própria mente cria uma história e diante daquela história ali, diante dos valores que estão ali naquela própria mente, obviamente toma as decisões. Isso impede da pessoa tomar as suas responsabilidades ou recolher aquilo que está plantando? Não. Só que, pense comigo, você criaria sofrimento conscientemente? Por exemplo, agora eu vou criar aqui um pouco de raiva, peraí. Vou criar raiva porque eu gosto de sentir raiva. Será que alguém faria isso? Alguém está criando algum tipo de sofrimento de forma consciente? É para isso que a gente tem que acordar, porque, obviamente, conscientemente, de um estado de consciência realmente conectado com a verdade, ninguém ia criar mal para si próprio. Como consequência, também não iria criar para o outro. O mal que a gente ainda faz para o mundo, o mal que a gente ainda talvez faça para o outro,
é reflexo do mal que a gente está fazendo para nós mesmos. Eu não consigo, né? É aquela velho ditado, né? Aquela frase conhecida, né? Um coração ferido, ou melhor, um coração que não está ferido não consegue ferir o outro. A gente só fere o outro porque já estamos feridos. É como se a gente está num estado de consciência incomodado, insatisfeito, sem perceber, daí a gente vai gera essa insatisfação para o outro. A gente traz essa insatisfação para o mundo. A gente traz essa incomodação e acaba expelindo na outra pessoa. Então, lembre sempre, estamos aqui para acessar essa consciência, essa nova consciência. E esse caminho acontece através de reconhecermos a inconsciência que vivemos. Somente assim vamos entender que quando Jesus falou: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem, é porque todos aqueles estavam em um estado de consciência diferente do nosso. E aí, de nada adianta você saber, ter o conhecimento e saber mais do que o outro, não muda em nada. Porque o que realmente muda é o estado de consciência. E aqui estamos falando essencialmente do quanto você está consciente para a espiritualidade. Para o seu eu espiritual, poderíamos dizer, para o seu eu verdadeiro, o eu essencial. Ou quanto você está vivendo ainda com base na casa feita na areia. Na parábola que Jesus fala, né? Pois o homem insensato fez a sua casa na areia e veio a chuva forte e levou. É no mesmo sentido. Quando a gente vive do nosso falso eu, do nosso ego, na base que a gente tem de quem a gente é, e a gente toma todas as decisões, vive todas as experiências com base em alimentar esse falso eu, a gente não percebe que construiu uma casa em cima da areia. Lembra que eu falei que a nossa mente é uma ponte para sairmos do nosso lado, da nossa experiência, digamos assim, instintiva, que quando a gente não tem conhecimento realmente, a gente é visto como um animal, a gente age por instinto, é como se fosse algo que é uma inteligência que já está na própria natureza, de instinto. E aí a gente passa a nossa mente e esses estados de consciência, digamos assim, ainda inconsciente, é como se fosse a ponte. O conhecimento é só uma ponte que nos conduz ao nosso eu, a nossa consciência intuitiva. E a intuição é isso, é algo que já está aí. Você já, de certo modo, você já tem um conhecimento sem precisar pensar, lembrar, associar, conectar. Já acontece. É como se você estivesse já consciente de como as coisas funcionam. E aí, essa é a conexão com o seu eu intuitivo. E você se conecta a esse eu intuitivo, esse verdadeiro eu, a partir do momento que você usa essa ponte, usa o conhecimento de forma sábia, né? Mas aí uma fase desse conhecimento, uma fase dessa transformação é a desconstrução, é nos desidentificar desse conhecimento, é começar a nos observar, é expandir a nossa consciência, é reconhecer quem realmente somos em essência. E aí, obviamente, acessamos um novo estado de consciência, que aí compreendemos realmente por que tantas pessoas fazem ainda e sofrem e fazem o mal no mundo e, como consequência, vivem totalmente dominados por essa noção limitada de quem são. É isso que nos liberta, é isso que vai libertar você compreender esse novo estado de consciência e compreender que a verdade ela realmente liberta, porque quando acessamos a verdade sobre quem somos, descobrimos que já somos completos em essência, já temos esse estado de consciência, de certo modo, desenvolvido, que percebe o quanto somos privilegiados por estar aqui. Obviamente isso precisa, né, você que está aqui e todos nós hoje que estamos, de certo modo, acessando até conteúdos como esse na internet, a gente já tem essa liberdade ou essa consciência desenvolvida para ouvir conteúdos como esse. Justamente porque outras pessoas que estão ainda vivendo apenas para buscar a própria sobrevivência, no sentido de ainda um estado de medo muito compulsivo, talvez não parem, não consigam ouvir essas palavras. E justamente precisam passar por algumas dificuldades para reduzir a inconsciência, que é esse movimento mais do que automático da nossa mente, para então conseguir ouvir algo mais profundo, algo que realmente liberta. A palavra ela liberta, né? O entendimento liberta, mas é preciso estarmos e nos capacitarmos cada dia mais para ouvir o que realmente importa. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua energia, a sua presença nessa live, nesse vídeo. Façamos todos uma excelente e abençoada noite. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
e Ele sempre quer. Tchau, tchau!